E aqui já estamos, estudantes do Nordeste de 8 a 80 anos. Você que está se preparando para o Enem, para concursos públicos. Você que quer apenas atualizar-se. Olha, que apenas não é pouca coisa. Vamos ter um tema altamente importante e candente, que é a nova cara do mundo, com o sociólogo Caetano Inácio. Ele já está aqui esfregando as mãos e certamente está pensando como é que eu vou fazer essa delimitação. Caetano Inácio começa a perguntar para você o seguinte: Jinping, Trump, Angela Merkel, Putin, quem é que está faltando? Paquistão. Pois é isso que eu quero Norte. saber. Quem é que tem a cara mais franzida de todos eles? Ao longo do século XX, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, a cara mais franzida do planeta é dos Estados Unidos. Ainda continua? Porque é o país mais potente do Sim. mundo ainda, tanto em termos militares, que é o poder mais forte de todos, é o poder decisivo, o poder de destruição de outros países, como ainda em termos financeiros, culturais, tecnológicos, midiáticos. Os Estados Unidos, apesar de estarem por sobre uma hegemonia que se desmantela, ainda estão no topo do mundo. Beleza, maravilha. Gostei dessa introdução, mas quero também lhe perguntar uma outra coisa. Se nós tivéssemos recuado um pouco a nossa conversa há 50 anos por aí, estaríamos falando de Guerra Fria, né? Uma guerra que ainda tinha a possibilidade de tornar-se um confronto bélico. Esse confronto de grandes proporções me parece que está um tanto quanto afastado neste momento. Então hoje nós temos principalmente uma guerra no campo de mercados. Esse confronto realmente ele não está tão tenso quanto esteve há 50 anos atrás, mas ele também não está tão distante assim. Sim. O título do programa é A nova cara do mundo. A nova cara do mundo. Nesse momento que você se referiu, da Guerra Fria, a cara do mundo era uma moeda de duas faces. Porque metade estava sob a influência dos Estados Unidos e os países ocidentais, os países da Europa Ocidental sobretudo, no centro. E a outra metade era o raio de influência da União Soviética, sob a dominação de Stalin durante a maior parte desse tempo. E aí, essa cara bipolar do mundo permaneceu assim até o começo da década de 90. Em 1989, tem a queda do Muro de Berlim, e em 1991, o desmantelamento da União Soviética, sob a presidência de Mikhail Gorbachev. A partir de então, a gente tem um período de dominação praticamente exclusiva dos Estados Unidos no mundo inteiro. Unipolar. Unipolar, uma cara só, espalhando bases, mais de 800 bases militares, nos 5 continentes e abrindo mercados através dos organismos internacionais que funcionam a serviço dos Estados Unidos, como o FMI, o Banco Mundial e a OCDE. OCDE. A partir dos anos 2000, aconteceu uma reviravolta nessa cara unipolar dos Estados Unidos, que foi a eleição do presidente Vladimir Putin na Rússia. E com isso a Rússia começa a reerguer o poderio que tinha sido perdido por ela durante o período da União Soviética. Não é? A Rússia começa a retomar o seu arsenal bélico, a investir novamente no seu poderio militar, a fazer a sua economia crescer, a empoderar os mais pobres, e com isso Putin foi se tornando um dos grandes líderes do mundo e provavelmente hoje o principal líder, principalmente geopolítica do mundo inteiro. Então, no estado em que nos encontramos, existem esses dois focos de conflito. O foco militar, existem alguns pontos de intenção no mundo que a gente pode desdobrar ao longo da conversa, como no Mar da China, como no leste europeu, especialmente na Ucrânia, como recentemente aqui na Venezuela. Não é um palco Sim. de conflitos que pode desencadear uma terceira guerra mundial. Por isso que Não está nem de todo tão longe assim. o risco militar não está tão afastado. E por outro lado, sim, a gente tem uma guerra comercial muito forte, protagonizada sobretudo pela China, por um lado, e pelos Estados Unidos, por outro. Eu estou sentindo que talvez a gente tenha até que fazer um segundo programa. Não é? A Cara do Mundo 2, a nova Cara do Mundo 2. Mas vamos chamar agora o nosso primeiro quadro, com a participação de Bárbara Bela. Tá na mídia, tá na prova.
caminhando e cantando. Nos dias 31 de março e 1º de abril de 1964, a democracia brasileira sofreu um golpe civil-militar, que derrubou o presidente João Goulart, o Jango. O regime militar então instalado durou até 1985, quando Tancredo Neves foi indiretamente eleito presidente civil. A década de 60 foi marcada pela Guerra Fria, que dividia o mundo em duas esferas de poder: a dos países capitalistas, liderada pelos Estados Unidos, e a dos países socialistas ou comunistas, liderada pela União Soviética. Quando o presidente Jânio Quadros renunciou ao seu mandato em 1961, João Goulart, que era seu vice, se encontrava em viagem oficial à China, motivo pelo qual foi acusado de comunista pelas Forças Armadas e só a muito custo assumiu a presidência. No governo, o anúncio do plano trienal, com propostas como reforma agrária e reforma urbana, reforçou a imagem de comunista de João Goulart, no momento em que o país sofria grave instabilidade econômica. Carlos Lacerda, governador de oposição do estado da Guanabara, convocou as Forças Armadas norte-americanas a derrubar os comunistas que estavam no poder. Lincoln Gordon, embaixador estadunidense no Brasil, acionou a política externa dos Estados Unidos para apoiar a ofensiva contra Jango. Setores conservadores da Igreja Católica promoveram a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Latifundiários, industriais e a classe média anticomunista aderiram à onda golpista, justificando que o Brasil não poderia se tornar uma Cuba gigante. O regime militar instaurou um período de severo autoritarismo e restrição de direitos, sob o poder dos generais. Com o primeiro presidente, Castelo Branco, foi o início das cassações políticas e o fim da eleição direta para a presidência. Com Costa e Silva, entrou em vigor o Ato Institucional número 5, ou AI-5, que permitia ao presidente fechar o Congresso, censurar a imprensa e as artes, suspender o habeas corpus, instalar toque de recolher, proibir reuniões políticas e prender cidadãos considerados subversivos. As consequências do AI-5, os assassinatos, as torturas, as prisões arbitrárias e os exílios foram sentidas pela sociedade, sobretudo no governo do general Médici, o mais repressor dos ditadores, famoso pelo slogan Brasil, ame-o ou deixe-o. O governo de Médici foi também o período do milagre econômico. Com efeito, a ditadura realizou iniciativas importantes para a economia do Brasil, como a hidrelétrica de Itaipu, a rodovia transamazônica e o polo petroquímico de Camaçari. Contudo, como a riqueza gerada pelo crescimento econômico não foi distribuída com as classes populares, a desigualdade social explodiu. As favelas se acumularam nas grandes cidades e a inflação alta foi deixada de herança para a redemocratização. Portanto, não há nada a comemorar. Pois é, gente, Bárbara Bela, ó, que maravilha, que beleza de participação. Golpe militar. O golpe militar esteve no coração, né, da velha cara do mundo. O golpe militar aqui no Brasil. E parece que há, pelo menos, né, algumas pessoas inspiradas, quem sabe talvez pela possibilidade de instalá-lo, mas de uma maneira mais institucional, suave, etc. Enfim, estamos no meio disso. Então ainda não temos o distanciamento para julgar este momento, né, da história brasileira. Você já sabe, @JorgePortugal09 é o nosso Instagram. Pode entrar pelo direct, converse comigo, mande a sua mensagem, está gostando ou não está gostando. E tô sabendo mais com Jorge Portugal. Muito bem, acabou o primeiro bloco, você não sentiu de forma nenhuma. Eu só vou ali, mas volto já, mas vou com a música de Sérgio Passo. Eu sou linha 8, sou de coração. Da feira, sou lá da Central, largo lá do Japão. Ladeira, eu sou linha 8, sou de coração. Da feira, sou lá da Central, largo lá do Japão. Ladeira, lá do Curuzu, lá do São Martim, São Cristóvão, sou de Iapeí. Já joguei no Tejo, se você quer mais, já ponguei no bonde lá do Pera.
De volta com o Tô Sabendo, hoje discutindo a nova cara do mundo. Trocando em miúdos, conjuntura internacional. Sérgio Passos. Hei de ser seu fã até a consumação dos séculos. Mas cadê a memória? @JorgePortugal09 é o Instagram. Tô Sabendo Mais com Jorge Portugal é o YouTube. Acabou aqui, você corre para o YouTube para fazer a sua revisão, para fixar. E a gente volta aqui a conversa com Caetano Inácio, que estava congelado. Descongele e continue. Você falava sobre? Eu falava sobre as novas formas de guerra que existem no mundo de hoje. Se no século XX, que ficou marcado pela Primeira e Segunda Guerra Mundiais, a principal forma de conflito era militar, no presente século XXI se desenvolve uma nova forma de conflito e de dominação que os especialistas em relações internacionais chamam de guerra híbrida. Essa palavra é muito boa, guerra híbrida. O que é isso? A guerra híbrida é um conceito que reúne dois elementos numa única forma de guerra. A guerra não violenta, que são uma série de mecanismos diplomáticos, jurídicos, midiáticos, econômicos, que os países centrais, dominados pelos Estados Unidos, têm de desestabilizar governos de outros países que não estejam atendendo ao seu próprio interesse e, em última instância, se nada disso der certo, parte-se para a violência, como nós visualizamos na invasão do Afeganistão, na invasão do Iraque, que é o maior crime do século XXI, e agora na invasão da Síria, para não falar da Venezuela, onde há um altíssimo risco de conflito militar. Então, agora, por exemplo, na Venezuela, você tem uma oposição que não reconheceu o resultado das eleições. As eleições, elas foram reconhecidas como limpas pelo Instituto de Jimmy Carter, que é um presidente norte-americano. Sim, claro. E tem uma organização que monitora eleições Conceituado e tudo. E, enfim, mobilizou-se com a interferência da política externa norte-americana, a oposição de direita venezuelana, para tentar dar um golpe, para tentar instituir o Juan Guaidó, que é um político que não foi eleito como presidente da Venezuela. Há todo um cerco da imprensa mundial pintando o governo de Maduro, que não é um governo defensável por diversos aspectos econômicos, sociais, mas que foi um governo efetivamente eleito, entendeu? Como se fosse o pior dos males para a Venezuela e que a solução seria dar um golpe. Então, todos esses elementos não violentos, eles comportam um dos elementos da guerra híbrida, que é a parte, digamos assim, diplomática, de intervenção diplomática. Se nada disso der certo, a gente corre o risco de ver a introdução de um elemento militar, de um bombardeio, de uma guerra propriamente dita, o que seria péssimo para o mundo. Você falou em guerra híbrida agora. Eu queria desdobrar um pouco, entendeu, esse conceito, olhando e enxergando melhor os seus elementos. Vou lhe fazer algumas perguntas, você vai me dizendo sim ou não. Por exemplo, fake news faz parte de uma guerra híbrida? Com certeza. Lawfare. Com certeza. Ah, estou ligando os pontos agora. E seria interessante que a gente explicasse, Sim. porque são palavras da língua inglesa. O hibridismo já começa também por aí. Ou a então, pessoa que está nos vendo pelo sim, YouTube sim. não sabe o significado disso. Então, o fake news Sim. é notícia falsa. Falsa. Por exemplo, na eleição aqui do Brasil, a gente houve a comprovação de que um dos candidatos, e foi o candidato eleito, o Jair Bolsonaro, utilizou desse expediente. Ou seja, houve um bombardeio de notícias falsas através do WhatsApp. Já o lawfare é quando as leis, as instituições jurídicas, elas são utilizadas para se fazer guerra política. Então, um exemplo que é bastante polêmico de como isso acontece é a própria Operação Lava Jato. Eu acho que eu moro na jogada. Você está falando. Operação Lava Jato. E recentemente não se trata de um boato. Aqui a gente está fazendo um comentário histórico, um comentário técnico. Sim, claro. Não se trata de aderir ao partido A ou ao partido B. Mas documentos vazados pelo Wikileaks recentemente demonstram como operadores da Força Tarefa Lava Jato, a exemplo do juiz Sérgio Moro e do ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot, receberam treinamento do Departamento de Justiça norte-americano para poder desestabilizar o governo então eleito e facilitar
a presença das empresas americanas no território brasileiro e facilitar que a política externa norte-americana fosse consentida pelo governo brasileiro, o que acabou acontecendo com o golpe de 2016, a introdução de Michel Temer no poder e, finalmente, com a eleição de Jair Bolsonaro, que se comporta como se fosse um verdadeiro capacho dos Estados Unidos. Ok, gente. Opa, a conversa tá boa demais. E eu estou perguntando para você, é direito mesmo o que você quer? Tem certeza? Convicção? É vocação? Ou você quer se colocar de uma maneira mais fácil no mercado? Essas coisas são importantes, porque vão valer talvez para a vida inteira. Mas se é direito, profissa na área. Ser advogado é muito mais do que conhecer as leis, conhecer os procedimentos. É um sinônimo de estudo, de trabalho, de paciência, de muita perseverança, de destemor, de coragem, acima de tudo. Então, tudo isso faz com que o advogado se torne um agente essencial para a segurança jurídica no mundo moderno. Ser advogada sempre me fascinou porque eu tenho um pertencimento de justiça. Essa vontade de assessorar as pessoas, a sede que as pessoas têm de buscar o ideal da justiça, isso me fez procurar o direito. Vocação, com certeza, eu sempre tive vontade e eu super recomendo aqueles que já pensaram em fazer direito, em seguir a profissão. A carreira é muito promissora e nos permite uma vasta área de atuação. Os advogados, eles podem escolher se a carreira trabalhista, criminalista ou várias de família. Enfim, eu particularmente gosto muito do direito público. E os advogados, de uma forma em geral, têm uma rotina bem dinâmica, de acorda cedo, às vezes é telefone tocando já, é correria por fórum, diligenciar processos, tem uma audiência, tem outra audiência, tem cliente ligando, tem que dar o retorno, tem que atender a contento todos aqueles que almejam da justiça um resultado positivo. Pois é, gente, tá aí o Profissa na área de direito. E você está vendo que o direito não se esparge hoje em várias possibilidades. Várias. Não há hoje, digamos assim, talvez um posto burocrático na grande burocracia, né, da União, do Estado, etc., que não precise de pessoas especializadas em algum ramo do direito. Legal. Como é a lição? Jorge, @JorgePortugal09. É o Instagram. Entre, pergunte, mande. E tô sabendo mais com Jorge Portugal, que é o quê? Que é o YouTube. Mas tem isso aqui também, ó. Tá vendo? Olha aqui, ó, Andrei. Redação, assim é fácil. O chamado Livro do Milagre. Há 40 anos ajudando gente a entrar na universidade, se redação for o problema. Só vou ali, mas volto já com Sérgio Passos na música. Sinto que me perco no tempo, debaixo do meu cobertor. Eu faria tudo pra não te perder, assim. Mas o dia vem e deixo você ir.
faria tudo pra não te perder. De volta com o Tô Sabendo hoje. Debatendo, refletindo sobre a nova cara do mundo, com o sociólogo Caetano Inácio. Vamos botar o Brasil no samba? O Brasil não está fora, né? O Brasil, pelo menos, é uma ponta da cara do mundo, um nariz, quem sabe, uma sobrancelha, uma orelha. E como é que o Brasil se coloca nessa conjuntura? O Brasil, nos últimos 15 anos, se colocou no mundo como um agente muito importante, porque a partir do governo do presidente Lula, algumas instituições foram criadas na ordem mundial com a contribuição direta do Brasil. Por exemplo, o G20. Antigamente, o grupo dos países mais poderosos G8. era apenas o G8. É. Agora teve que incluir países não alinhados aos mais importantes do mundo. Por exemplo, a Unasul. Por exemplo, o fortalecimento do Mercosul. Por exemplo, os BRICS, que eu acho que de todas as inovações institucionais do mundo é mais importante, porque reúne aí Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A partir dos BRICS, a gente vê uma reconfiguração do mundo e hoje o projeto mais importante que existe para o século XXI é a Nova Rota da Seda. Explique isso melhor. A Nova Rota da Seda é um projeto de interconexão de países da Ásia com países da Europa, atingindo o Oriente Médio, a África e já tentando abarcar a América Latina. Essa conexão deve ser feita, já tem projetos nesse sentido, já tem bancos financiando esses projetos, através de oleodutos, de gasodutos, de ferrovias, de rodovias, de portos e de aeroportos que facilitem os mercados dos países participantes. Já são 55 países e a grande liderança desse projeto é o governo chinês, o maior investidor deles. Então, quer dizer, o Brasil foi muito importante nessa reconfiguração mundial, porque acabou tirando o país um pouco da área de influência dos Estados Unidos. Se lembre que no começo dos anos 2000 havia a proposta de se fazer a ALCA, a zona de a área de livre comércio das Américas, da qual o Brasil faria parte, mas que acabou sendo abortada pelo governo Lula. E aí, não é que nós brigamos com os Estados Unidos, o comércio dos Estados Unidos nesse período, inclusive, aumentou. O fato é que nós deixamos de ser tão dependentes da política externa norte-americana, nos abrindo para a China, tendo mais relações com a África. Chegamos a ter postos diplomáticos em 40, 50 países do continente africano. E, enfim, o Brasil foi chamado para fazer o acordo nuclear com o Irã, que depois os Estados Unidos acabaram copiando e que está vigorando praticamente até hoje. Quer dizer, teve uma oscilação, mas ainda deve valer. Enfim, o Brasil se tornou um dos atores principais do mundo inteiro. E agora a gente tem um revés dessa situação. É isso que eu quero lhe perguntar. Entendeu? Com a eleição de Jair Bolsonaro, com a participação, né, dessa guerra híbrida que ajuda a levar Bolsonaro ao poder, há realmente uma reversão momentânea dessa configuração que foi produzida pelos anos Lula? Sim, e é uma reversão muito grave, porque embaixadas na África estão sendo fechadas, porque o atual ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, tem provocado verdadeiros desastres diplomáticos. O Brasil, desde o governo Bolsonaro, prometeu deslocar a embaixada do Brasil em Israel, de Tel Aviv para Jerusalém, que é o centro de um conflito, do principal conflito no Oriente Médio. Com certeza. Isso já está repercutido na nossa relação com os países árabes, que são importadores de frango e de carne halal. O Brasil é o principal exportador de proteína para os países muçulmanos. Da mesma forma, o nosso desentendimento, o sinal negativo que foi dado para o governo chinês, já faz a China repensar a importação de soja do Brasil e, ao invés de comprar na nossa mão, comprar na mão dos Estados Unidos, um mercado de quase 4 bilhões de dólares. Isso significa prejuízos comerciais muito grandes com a própria Venezuela. O Brasil, quer dizer, o presidente Bolsonaro chegou a fomentar uma invasão brasileira na Venezuela para uma troca forçada do regime Maduro. A Venezuela que já chegou a dar 5 bilhões de dólares de superávit para o Brasil nas trocas comerciais que nós temos com eles.
Então o Brasil está se tornando o que um embaixador israelense chamou de maneira bastante pejorativa, um anão diplomático e tendo prejuízos econômicos gigantescos com a política externa subordinada aos Estados Unidos e bastante desastrada para os nossos interesses. Eu queria continuar a conversa, mais ainda. E a gente vai continuar não neste programa. Por enquanto, eu quero agradecer a Caetano Inácio, ao sociólogo, pela sua participação, pelos seus esclarecimentos, pela iluminação que ele fez aqui desta primeira parte do tema. Agradecer do fundo do coração a sua participação. Obrigado, meu querido. Sou eu que agradeço, estou à disposição para sempre que for chamado. Parabéns pela iniciativa e vida longa, eu estou sabendo. Maravilha, maravilha, gente! E vamos chamar o último quadro. Português é com Portugal. Pra ensinar meus camaradas. Professor, meu nome é Cláudio Guedes. Enxurrada se escreve com CH ou com X? Cláudio, meu querido, eu já estava esperando a pergunta, mas você nunca mais vai dormir com essa dúvida. A palavra enxurrada é escrita com X e não com CH. Por quê? Porque toda palavra iniciada pela sílaba EN é X depois, tá? Enxame com X, enxoval também é com X. E aí você me pergunta, Jorge, sempre? Eu vou responder, tem uma exceção. Por exemplo, a palavra enchente é com CH. Por que motivo? Porque enchente vem de cheio ou de cheia. E a palavra primitiva já tem o CH na sua estrutura. Aí você só conserva o CH na palavra derivada. Tá claro? Tá, Cláudio? Beleza, irmão? Sabe por quê, Cláudio? Porque aqui na Bahia, português é com Portugal. Pois é, gente, tá aí a resposta, a própria pergunta que eu fiz, O desafio, Como se escreve enxurrada, e aí o rapaz perguntou, reforçou e está respondido. É dessa forma que a gente faz educação. Que beleza! Aleluia, amém, axé, shalom, namastê. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a